Impressionante. Vocês viram que no vídeo que eu bati o dedo aqui, puxei a Bíblia. Eu ia procurar o texto que eu queria ler. E saiu. Então, vamos lá, né? Oséias 3, versículo 6. Bem, não perdi até o rumo aqui de como começa aqui o vídeo. Vamos lá. Boa tarde, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. E aí, bora meditar na palavra? Hoje eu quero fazer menção do texto que se encontra aqui no livro de Oséias, capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que diz assim, ó: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu quero trazer essa passagem aqui hoje para a nossa meditação, porque eu estava ouvindo uma pregação aqui acerca do que distancia o homem verdadeiramente de Deus. Será que é o pecado? Será que... É claro que o pecado ele distancia o homem de Deus, nos distancia. Mas o pecado é a causa ou o pecado é o efeito? Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa ela está longe de Deus porque ela peca. Não, a pessoa peca porque está longe de Deus, é o contrário. Então, o que acontece? Eu quero entrar aqui, por quê? Porque eu tenho falado com muitas pessoas acerca do Evangelho, eu tenho buscado colocar na mente das pessoas uma visão panorâmica do cristianismo, a visão panorâmica do relacionamento com o Senhor. E as pessoas têm se confundido sobre o que é crer em Deus, o que é temer a Deus. Qualquer pessoa que você pergunte aí se ela acredita em Deus, não qualquer pessoa, né? Tem os ateus e enfim, mas a grande maioria das pessoas, se você perguntar a elas se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que sim, mas elas não acreditam em Deus como Senhor, como Salvador. Elas não acreditam nos mandamentos do Senhor, não acreditam simplesmente porque elas não conhecem e porque também não querem viver de acordo com os mandamentos do Senhor. E, inclusive, agora a gente está no período de carnaval, de muitas festas, onde pessoas vão celebrar aí a festa da carne e vão celebrar aí vem um monte de tradições religiosas, e vem quaresma, e vem isso, e vem aquilo, e vem aquilo outro, e vem... Enfim, uma infinidade de costumes que são incondizentes com a palavra do Senhor. E por que eu quis trazer exatamente essa passagem aqui? O Senhor tocou no meu coração, e como vocês puderam ver aqui no início do vídeo, bem, eu tenho lido a Bíblia e numa visão panorâmica e numa visão completa da Bíblia Sagrada, dois pecados, eles distanciam o homem de Deus. E um é o mais absurdo que você pode imaginar. E o segundo é tão ruim quanto, mas é proveniente do primeiro. Então, o primeiro pecado que faz uma pessoa não ser salva, viver separada de Deus, ainda que no seu coração ela entenda, acredite que ela está na presença de Deus, que ela tem muita fé, que ela é salva, e que ela é usada, e que Deus a ouve, ou qualquer outra coisa, ainda que na sua mente, no seu coração, ela interprete, ela sinta que ela anda na presença de Deus, isso é um engodo. E por esse motivo, e é o que nós lemos aqui, ó: Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Porque uma pessoa a quem é falta de entendimento, de conhecimento, é uma pessoa que não teve acesso à verdadeira história, àquilo que Deus quer, ao propósito do Senhor. E outra coisa é aquela pessoa que teve acesso e rejeitou. Então, esse grupo de pessoas, quando eu tento evangelizar, quando qualquer outra pessoa tenta evangelizar, tenta apresentar a Bíblia, tenta apresentar os fatos, ela fala assim: não, mas eu já tenho a minha religião, não, mas eu já tenho a minha fé, não, mas eu respeito a sua visão, mas eu não creio dessa forma. Então, eu quero que você observe o seguinte: se existem duas formas de interpretar uma única passagem, uma das duas está errada. Porque não existe duas visões. Deus disse o que ele quis dizer. Ele não diz aqui a sua palavra para que nós interpretássemos a bel prazer. Não, ele disse o que ele quis dizer. E assim, o crivo para que nós venhamos exercer fé é a palavra, é a escritura. Então nós temos que compreender essa escritura.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, pelo motivo que eu acabei de falar, quando você chega para uma pessoa e fala assim, ó, Jesus tem um plano na sua vida. Não, mas eu já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Não, mas não tem como você ter aceitado Jesus desde o dia que você nasceu, porque você não tinha intelecto, você não tinha a capacidade cognitiva para tomar decisões. Um bebê, enfim. Não, mas eu aceitei, não sei o quê. E não aceito, então sim. Aí, não, então vamos ler na Bíblia aqui? Não, não quer saber de Bíblia, não. Eu acredito assim, eu nasci assim, tal. Ontem nós tivemos um momento sensacional ali na igreja, onde a gente se reuniu ali pela manhã e saímos pelas ruas evangelizando, pelas praças evangelizando, oramos por pessoas, entregamos panfletos, convidamos. E pessoas questionavam a gente assim, vocês é de qual religião? A religião verdadeira é Jesus Cristo, não é uma denominação religiosa. Eu nasci dentro dessa igreja, vou morrer dentro dessa igreja, você vai morrer sim. 1 e 2 vezes. Vai morrer fisicamente e eternamente. Porque nós não podemos confiar na denominação da nossa salvação, mas sim na religação entre o homem e Deus, que é Jesus. Então, o segundo pecado, que é o maior da humanidade e que é proveniente do primeiro, o primeiro que é rejeitar o conhecimento, essa verdade. Se eu cheguei para você e te trouxe uma palavra, confere na Bíblia se eu estou certo. Se eu estiver certo, ouça. Se eu não tiver, ignora. Agora, o segundo pecado é a idolatria. E eu não estou falando do catolicismo apenas, porque o catolicismo ele veio surgir no 4º século depois de Cristo, então ele é até recente quando se trata de idolatria. Mas quando nós pegamos a Bíblia, no livro de Gênesis, para você ver, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 31, nós temos o registro aqui de ídolos, de terafins, de pessoas adorando imagens, prestando culto a imagens que elas mesmas faziam. Então, lá em Gênesis, nós já temos aqui registro de idolatria. E no passar dos anos, cada era foram mudando de nome. Esses mesmos ídolos foram mudando de nome, mas eram cultuados, eram servidos exatamente da mesma forma que são hoje. Apenas mudaram os nomes. Então, qual que é o maior problema da idolatria? O maior problema da idolatria é que a pessoa que é idólatra, ela deixa de ouvir ao Senhor e passa a ouvir algo que não pode salvar, que não pode mudar a vida dela. E o primeiro registro disso, também lá em Gênesis, mas muito antes do capítulo 31, foi lá no Éden, quando Adão e Eva deram ouvido à serpente e se alimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus falou assim, não come. Aí o diabo, através da serpente, foi lá e falou assim, pode comer. Aí ele falou assim, não, eu não vou comer, porque Deus falou para mim não comer. Porque se eu comer, eu vou morrer. Vai fazer mal para mim. Aí o diabo falou assim, vai nada, pode comer. Ao invés deles darem ouvido ao Criador, eles deram ouvido à criatura. E era o diabo. Uma criatura não tem poder para fazer absolutamente nada em nossa vida. Uma criatura não tem poder para nos salvar, não tem poder para nos conceder graça alguma. E todas as vezes que eu deixo de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da imagem, da criatura, eu estou dando as costas para Deus. E o resultado disso lá em Adão e Eva, lá no Éden, foi que Adão foi criado para ser eterno. A Bíblia não relata a idade que Adão tinha quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia fala que depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a sofrer com doença, passou a sofrer com cansaço, passou a ter que lavrar a terra para comer, passou a ser acometido pelos abrolhos, que são os espinhos. Ele passou a sofrer igual a mim, igual a você, e a sua vida teve um prazo determinado. Adão veio a falecer. Não era para ele ter falecido, era para ele estar na presença de Deus eternamente lá no jardim. Mas por dar ouvido à serpente, ao enganador, ele veio perder a sua vida, veio perder a sua alma, veio perder a comunhão que ele tinha com o Salvador. E assim sou eu, e assim é você. Quando nós deixamos de dar ouvido a essa palavra, presta atenção que é muito sério isso que eu estou te dizendo. Não tem como você dizer que você crê em Deus se você não conhece essa palavra. Essa palavra ela é gigantesca. Ela é absurda, ela é poderosa, ela pode me lavar, me transformar, ela pode me conectar com Deus, ela pode completamente mudar a minha visão sobre o mundo, sobre as coisas. Mas eu preciso colocar esta palavra dentro de mim,
Então eu quero ficar aqui dentro desse versículo apenas aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas faltou por quê? Porque eles não tinham tido acesso? Não, porque eles rejeitaram. Não rejeite o conhecimento da verdade. Não rejeite o conhecimento ao Senhor. Porque é esse conhecimento que vai fazer com que você morra aqui nessa terra, mas não morra eternamente. E passe a eternidade ao lado do Senhor. Não conheça a segunda morte. Eu quero ficar por aqui, fazendo mais um apelo a você. Leia essa palavra. Examine a sua fé a partir dessa palavra. Hoje nós temos aí a IA, que é uma ferramenta sensacional para você tirar sua própria dúvida. Pergunta aí pro seu celular se você está com dúvida. Eu sou da fé X. De acordo com a Bíblia Sagrada, eu estou no caminho certo? Faz o teste aí, ué. Então pergunta, qual é o caminho certo mediante a Bíblia para se seguir? Não estou dizendo que a IA é fonte de conhecimento, não, porque a palavra que é, mas se você acha que a Bíblia é muito grande, que você tem dificuldade para ler, que você não vai ler, faz o teste. Faz o teste. Eu quero ficar por aqui. Uma boa tarde. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Ó, entre parênteses aqui, antes de terminar. Eu não estou falando de católico apenas, ou de macumbeiro, ou de qualquer pessoa. Talvez você esteja dentro de uma igreja evangélica, mas você confia no homem, mas você confia em objetos, mas você confia num voto, num papel ungido, qualquer coisa que não seja na palavra e no Senhor. Também está no mesmo barco. Fico por aqui. Uma boa tarde. Paz do Senhor.